Senhor, nosso Pai, amado Mestre Jesus, estamos mais uma vez nos reunindo em Seu nome, Pai, vos agradecendo, vos louvando pela vida que nos destes. E assim juntos para o Evangelho, Joana de Ângeles, Senhor, nesta noite viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós sintam a vossa presença. Por isso, Pai, abençoa abundantemente os nossos caminhos, segundo a vossa vontade. E assim seja, agora e sempre. Boa noite, meus amigos, bem-vindos todos. Sejamos, aliás, todos nós muito bem-vindos, vocês muito bem-vindos para o nosso encontro hoje. Dia 10 de abril. Pois é, logo estaremos no meio do mês de abril e assim o tempo vai voando, né? Como nós dizemos, vai voando, mas com a graça de Deus vamos continuando juntos para o Evangelho, Joana de Ângeles. E assim, amigos, espero que esteja tudo bem. Eu espero que esteja tudo bem com vocês, tenham tido um maravilhoso final de semana. Uma abençoada Páscoa, junto com a família, né? Que é uma festa da família, claro. E celebrando, sim, né? Nosso querido Mestre Jesus, que aqui veio e passou por tudo que passou por nós, por nossa causa, para dar o exemplo vivo daquilo que podemos fazer, daquilo que podemos ser. Então, vamos agradecendo a vocês que conosco estão, e olha aqui, já deixando aqui o seu boa noite. Bárbara Santana Neri, Sandra Oliveira Vita, Leoni Pereira, Toninha Periciano Psicanalista, Ivana Santa Rosa, Alzira Crepaldi, Helene Souza, Roma de Magalhães, Carlos Santana. E aqui vamos sim agradecendo a todos vocês que já deixaram também seu like, né? Alzira Crepaldi, a Sandra Oliveira Vita, a Ivana Santa Rosa, Espírito Santo, Leni Souza, Toninha Periciano Psicanalista, Bárbara Santana Neri, Carlos Santana, Helene Pereira, João Avelino, Eleni Xavier também, prezadíssimo Rony Magalhães, nossa querida Nova Odessa. Assim, amigos, agradecendo a todos vocês, hoje nós vamos ter no Evangelho, vamos abrir aqui o Evangelho, que hoje mesmo, olha aí, não fui hoje proativo ao abrir o Evangelho, já deixar no lugar certinho. Tá vendo só que coisa? De vez em quando nós falhamos, claro que nós falhamos. E nós vamos ter aqui no nosso querido Evangelho hoje, vamos ver aqui, a ação da prece. Estamos falando da prece, falamos da eficácia da prece. Hoje nós vamos ter a ação da prece, transmissão de pensamento. Muito importante nós entrarmos em contato com esse item do Evangelho. Ação da prece, essa transmissão de pensamento que é feita por todos nós, né? Todo dia, amanhecer, durante o dia, anoitecer, hora de dormir. Na necessidade, estamos sempre recorrendo ao nosso Pai, mas é importante recorrermos, melhor ainda, né? Louvarmos, agradecermos, mesmo quando não estamos necessitando. Agradecer pela vida, agradecer por tudo que faz para todos nós. E nós vamos ter Joana de Ângeles, o livro Espírito e Vida, hoje falando sobre deslizes ocultos. Pois é, já logo após o Evangelho. E também teremos, né, os nossos prezadíssimos aniversariantes, iniciando aqui a semana. Então, uma aguinha terapêutica, assim desejando, já podem deixar também, né, que a gente pede a bênção de Deus nessa água que a gente bebe, que faz parte do nosso corpo, para dar aquele equilíbrio, aquela tranquilizada que nós precisamos, todos nós precisamos. Vamos ver então a eficácia da prece. E é a eficácia da prece que traz para nós o texto de aliás, já vimos, né? Ação da prece, transmissão de que coisa! Ação da prece, transmissão de pensamento, e nos diz o seguinte: a prece é uma invocação, por ela
um ser se coloca em comunicação mental com outro ser ao qual se dirige. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento, uma glorificação. Pode-se orar por si mesmo ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das suas vontades. Aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Quando se ora a outros seres, se não a Deus, é na qualidade de intermediários, intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus. O Espiritismo faz compreender a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado vem ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento o alcança. Para se inteirar do que se passa nessa circunstância, é preciso mentalizar todos os seres encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço. Como somos nesse mundo, na atmosfera? Esse fluido recebe o impulso da vontade. É o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal se estendem ao infinito. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer sobre a Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado ou de desencarnado a encarnado, estabelece-se uma corrente fluídica de um para outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente está em razão do vigor do pensamento e da vontade. Por isso, a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que eles se encontrem. Os espíritos se comunicam entre si, transmitem-nos suas inspirações, os intercâmbios se estabelecem à distância entre os encarnados. Essa explicação é sobretudo para aqueles que não compreendem a utilidade da prece puramente mística e não têm por objetivo materializar a prece, mas tornar seu efeito inteligível, mostrando que pode ter uma ação direta e efetiva. Ela, por isso, não fica menos subordinada à vontade de Deus, juiz supremo de todas as coisas, único, que pode tornar a sua ação efetiva. Pela prece, o homem chama para si o concurso dos bons espíritos, que vem sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto se dele se afastou. Assim como afastar de si os males que atrai por sua própria falta. Um homem, por exemplo, vê a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim dos seus dias uma vida de sofrimentos. Ele tem o direito de se lamentar se não obtém a cura? Não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. Se dividissem os males da vida em duas partes, uma daquelas que o homem não pode evitar, outra das tribulações cuja causa primeira é ele mesmo, pela sua incúria e seus excessos, ver-se-ia que esta suplanta muito em número sobre a primeira. É, pois, evidente que o homem é o autor da maioria das suas aflições e que delas se pouparia se agisse sempre com sabedoria e prudência. É o Evangelho de hoje, falando sobre a prece, sobre a transmissão de pensamento. E aí nós temos, pelo que o Evangelho aqui nos fala, a exata noção da importância da prece
daquela prece bem conduzida, daquela prece feita, extraída mesmo do coração. E nós temos aí a colocação do fluido universal. Que esse fluido, que essa matéria, que nós não temos conhecimento de sua própria natureza, mas que existe em todo o universo. Mesmo no vácuo, onde não existe o ar, porque o ar é conhecido aqui para nós, né? Essa mistura de gases que torna a todos nós possível sobreviver pela respiração, a todos os encarnados, claro, como nós, seres vivos, animais e vegetais. Mas, mesmo aqui, nós vamos encontrar esse fluido universal. E ali foi feita uma correlação muito importante, interessante mesmo, entre aquilo que o som e o pensamento. Ora, sabemos muito bem que o som se propaga, né, pelo ar e serve de elemento propagador do som. Só que o som ele tem um espaço finito, onde ele pode ser assim ouvido, vamos assim dizer. Né? Porque quanto mais perto de nós, o som mais audível ele é, e nós sabemos muito bem disso. Um simples exemplo, que é passível de todos nós entendermos, é a questão do relâmpago, do raio, relacionado ao trovão. Ou seja, quanto mais perto de nós é o raio, mais rapidamente o ouvimos. Então, quando ele ocorre um pouco de longe, nós vemos aquela faísca que risca o céu de ponta a ponta, já estamos aguardando o som, trovão. Porque a velocidade da luz é comparavelmente maior do que a velocidade do som. O som precisa do ar para se propagar. Né? Então, corre o relâmpago lá, até o som chegar aqui, demanda um tempo. Então, nós já sabemos que vai acontecer. Mas quando ele cai bem próximo de nós, é quase que instantâneo. É luz e som e aquele susto, né, extraordinário para todos nós. Já o pensamento ele flui pelo fluido universal e se espalha por todos os cantos, se espalha pelo universo. Porque o pensamento é aquele fator comunicante primário entre todos os seres. Só que nós ainda não estamos absolutamente, vamos dizer assim, né, capacitados a captar os pensamentos uns dos outros. Mas no futuro, quem sabe, vamos sim. Né? Por isso que esse pensamento que flui em todas as direções, por isso pelo chamado fluido universal, chega até nosso Pai, chega até nossos bons espíritos, e nós vimos que o próprio Evangelho nos fala que em nossas preces nós oramos muitas vezes diretamente a Deus, muitas vezes diretamente ao Mestre Jesus, pedindo a intercessão, e outras vezes, segundo o próprio, né, colocação que nos trouxe a Igreja Católica, fazemos orações diretas aos nossos santos prediletos, vamos dizer assim, santos de devoção, como mais apropriadamente se diz, pedindo, né, fortalecimento, pedindo isso, pedindo aquilo para os mais diferentes santos, os santos da devoção de cada um. Mas os santos por si só não fazem os chamados milagres ou nos atendem. Eles vão sim ser o portador da vontade do Pai. Eles são para nós os intercessores. Eles intervêm, levam nossos pedidos, né, Mestre Jesus, até nosso Pai. E são depois portadores, sim, claro, por que não, das suas bênçãos que trazem até nós. Então, para também sermos ouvidos, é preciso, é necessário que nossos pensamentos sejam pensamentos de qualidade. Pensamentos do bem, pensamentos de amor, pensamentos de auxílio, de fraternidade, de solidariedade. Né? Para que nós possamos, sim, ser ouvidos, que esses pensamentos se espalham com uma rapidez extraordinária. E ao pedirmos o bem, recebemos o bem. E esses pensamentos, essas bênçãos voltam para todos nós. Agora, quando os nossos pensamentos não têm boa qualidade, são aqueles pensamentos maldosos, aqueles pensamentos ruins, aqueles pensamentos que só prejudicam, né? Aquela fofoca que nós ouvimos, achamos uma maravilha e passamos para frente. Às vezes com uma pitadinha, né, do nosso sal, tal. Isso
Não é, isso é construtivo? Não, muito pelo contrário. Então são pensamentos ruins e que acabam atraindo aqueles que estão na mesma, como a gente diz, na mesma sintonia fluídica. Então, na nossa prece, somente coisas boas, muito agradecimento, né, ao nosso Pai. Podemos levar nossos pedidos, claro, claro, mas sempre partindo do coração, com vontade, com amor, com coragem. Precisamos trabalhar melhor os nossos pensamentos, fazer com que eles sejam de qualidade. E o benefício vai ser todo nosso. Então, pensamentos, como diz a linha transmissão do pensamento, chega ao Pai, chega a Jesus, chega assim aos intercessores, os santos, né? Santo Antônio, São Benedito, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora Aparecida, de Guadalupe, Nossa Senhora de Fátima, né? Santo Antônio, São Cipriano, enfim, a todos. E são eles, sim, intercessores junto ao Pai, levando os nossos pedidos, nossas rogativas, o nosso amor, o nosso fervor. Então não nos esqueçamos de orar, mas acima de tudo, para agradecer a Deus pela vida que nos concedeste. E vida é oportunidade de auxílio, é oportunidade de resgate, de aprendizado. E que possamos todos estar, como dizem por aí, nessa vibe, né? Vibe do aprendizado, vibe da solidariedade, a vibe, sim, da fraternidade, da indulgência, do perdão. E sim, nós estaremos cada vez melhores, mais tranquilos, e nossas preces cada vez mais límpidas, cristalinas, levando o nosso coração até nosso Pai. Eficácia absoluta. Transmissão, claro que ocorre, mas a qualidade depende de cada um de nós. Façamos nosso melhor, pedindo sempre ao Pai seu auxílio a cada um de nós, né? Pois é, amigos, e aqui vamos ainda aqui agradecendo também a Cecília Tiriac, né? Também está aqui conosco, agradecendo sempre e sempre a todos vocês que nos auxiliam muito com a sua participação. E assim, vamos aqui agradecendo também o Ramon Monteagudo Penhas, de Jason Poser, também que está conosco, Inês Cavilha, João Avelina, Ani Pereira, que todos nós falamos, a Regina Rodrigues Pereira Lopes, Helene Xavier, não é? Leoni Pereira, Carlos Santana, enfim, a todos vocês, Silvana Quitudes Caseiros, que estão conosco para ver o Evangelho, para ouvir Joana de Ângeles, e daqui a pouco também para cumprimentar os aniversariantes do dia, de hoje e de amanhã, os que tenho aqui no meu Facebook e também todos os de vocês. Que eu cumprimento, essa alegria, esse desejo do bem, é essa transmissão de pensamento que nós fazemos. Desejando o melhor, desejando aquela boa sementeira para colher os bons frutos. Então, tudo aquilo que desejamos é aquilo que percorre o fluido universal e chega até aqueles, então, que são os objetos, né, dos nossos desejos melhores. Assim, amigos, vamos ver o que Joana de Ângeles tem a nos dizer, e hoje ela vai falar aqui para nós sobre deslizes ocultos. Deslizes, aquelas escorregadas que as pessoas dão, que todos nós damos de vez em quando, acontece mesmo, até pela nossa própria evolução ainda. E como sempre, Joana de Ângeles vai nos colocar no ambiente em que nós vamos olhar os outros, ver os outros, aqueles que estão aqui ao nosso redor, naqueles que nós observamos, muitos familiares, amigos, conhecidos, transeuntes do dia a dia, aquelas pessoas que nós imaginamos, e nós vamos nos localizar, vendo como que elas estão, para em seguida falar, Joana de Ângeles, para nós sobre eles, claro, sobre todos, porque todos nós também temos muitas dessas características. Vamos dizer, então, aquilo que Joana nos diz, e ela fala sobre como nós estamos vendo as pessoas de uma maneira geral.
Angustia-te a sensibilidade, o canceroso comprado marcado na contingência carnal. Faz-te sofrer o cerceamento social imposto ao delinquente, que se comprometeu por infelicidade momentânea, arruinando outrem e a si mesmo infelicitando. Constrange-te a visão do deformado físico, teratogênico ou vítima circunstancial de um desastre ou tragédia, que arrasta a ruína orgânica em viagem de longo curso. Suscita-te piedade, o espetáculo deprimente dos órfãos ao desamparo e dos velhinhos sem agasalho, exibindo a miséria nas ruas do desconforto. Constrange-te o peito os caídos ao relento, que fizeram dos passeios e portais rústicos de ruelas escuras o grábato de dolorosas provações. Dói-te a patética das mães viúvas esfaimadas e dos enfermos sem medicamentos, ou ainda dos esquecidos pelo organismo social. Todos são passíveis do teu melhor sentimento de amor e compunção. Ao fitá-lo, recorda-te dos filhos do Calvário e evocas naturalmente Jesus. Eles, porém, são sofredores, estão em resgate, dependendo deles mesmos a felicidade para o amanhã. Já foram alcançados pelo invencível poder da lei divina. Outros há que passam distribuindo simpatia e cordialidade, merecedores, no entanto, da mais profunda comiseração. Alguns têm o corpo jovem e fazem dele mercadoria de preço variável na insegura balança das emoções negociáveis. Muitos sorriem e são tiranos da família, famílias que esmagam impiedosamente. Vários são disputados nas altas rodas das comunidades e vivem do fruto infeliz das drogas estupefacientes. Diversos mantêm bordéis e aliciam jovens levianos. Uns jogam na bolsa da usura e ludibriam corações invigilantes e arrebatados. Outros comercializam a honorabilidade do lar ou envilecem a dignidade dos ascendentes. Inúmeros são agiotas corteses, conquanto inescrupulosos e cruéis. Incontáveis caluniam, amaldiçoam, apontam as falhas do próximo e aparentemente são justos, leais e bons. Alçados alguns às posições invejáveis da arte e da política, das religiões, são mendazes empedernidos, dedicados por profissão, e criminosos disfarçados. Uma infinidade destes, porém, ao nosso lado ou sob nosso teto, parecem nobres e honrados, sadios e corretos, mas não o são. Aqueles, os em resgate, possivelmente encontram-se arrependidos ou, sob o látego do lar, predispõem-se às tarefas de recomeço feliz mais tarde. Estes, como são ignorados pelas leis dos homens, desconhecidos dos magistrados, prosseguem na carreira insidiosa da loucura que os arrasta à meta do autocídio, direto ou indireto. Ludibriando sempre, esquecem-se de si mesmos. Não os esquecerá, todavia, a lei. O que fazem e como fazem, o que pensam e contra quem pensam, inscrevem-no, gravam-no no perispírito com rigorosa precisão, para depois. Todas as culpas ocultas se transformarão em feridas, que clamarão pelo tempo e espaço medicamentos eficazes e dolorosos.
espoliadores dos bens divinos, experimentarão o fruto da falácia e da zombaria. Ouviram sim, através dos tempos, os apelos da verdade e da vida. Conheceram e sabem qual a trilha da retidão. Podem agir com acerto. Preferem, no entanto, assim. São os construtores do amanhã. Ora, e apiedas-te, meditando neles nos seus crimes disfarçados e ocultos, para te acautelares. A queda e o erro, o ato infeliz e o compromisso negativo que os demais ignoram, todos podem conduzir em silencioso calvário. É necessário, porém, o esforço para a reeducação da mente e a disciplina do espírito. Todas as vezes em que o Mestre ofereceu misericórdia e socorro a alguém, no sublime desiderato do seu apostolado redentor, foi claro e severo quanto à não continuidade no erro. Pensando nisso, dilata o amor aos sofredores, a piedade aos geradores de sofrimentos, mas cuida de não te comprometeres com a retaguarda, porquanto amanhã, diante da consciência liberta, as tuas sombras serão os fantasmas a criarem problemas contigo ante a lei sublime do excelso amor. Joana de Ângeles falando hoje para todos nós. Deslizes ocultos. E ela nos coloca essa situação que está aí, no mundo em que vivemos. Pessoas que são sofredoras, que sofrem de todos os males, sofrem males físicos, senão, como ela disse, aqueles que já nasceram com problemas físicos, ou aqueles que os adquiriram pela existência, por acidentes ou doenças, seja da qual for, são aqueles que a gente se apieda, né? A gente procura auxiliar. Muitas e muitas vezes eles perdidos absolutamente na sua caminhada, sem esperança, sem nada, precisam sim da palavra que vai consolar, que vai orientar, do auxílio material se necessário for. São sim aqueles nossos conhecidos necessitados. Por outro lado, o que nós temos? E que Joana aqui falou. Temos aqueles que para nós estão maravilhosamente bem, sorriem, que parecem felizes, né? Construtores do mundo, mas que na sua intimidade, na intimidade muitas vezes do seu próprio lar, são verdadeiros verdugos, que sacrificam familiares, os colocam, né, sob seus pés, vamos assim dizer, e tantos outros, que aparentemente são pessoas magníficas, mas dentro de si trazem a realidade nua e crua dos seus pensamentos e nos seus pensamentos as vontades que têm muitas vezes de fazer tantas coisas erradas, mas às vezes conseguem se controlar. Então, nós podemos estar sempre diante daqueles que sofrem a nossa visão e daqueles que são absolutamente outros dentro da nossa visão, que é benéfica por aquilo que eles aparentam ser. Agora, seja de uma maneira, seja de outra, sejam sofredores, sejam mistificadores, sejam enganadores, é aquilo que nós sabemos. Estão sim, por quê? É a lei. Por aquilo que fizeram, por aquilo que vieram para resgatar e muitas vezes não conseguem, porque sua dívida é muito pesada, é muito forte. Precisam vir uma vez, duas vezes, três vezes, quantas vezes necessário for, para começar a sentir a necessidade dessa mudança interior. É uma mudança interior que nós precisamos já ir fazendo. Sempre os alertas são nesse sentido. Essa nossa mudança interior para melhor. Para sermos menos cobradores, menos exigentes, menos tolerantes, menos preconceituosos.
Porque todos nós estamos aqui trabalhando por nossos resgates, queiramos ou não. E as virtudes que são colocadas para nós são, sim, desafios muito grandes para nós mesmos verem que pé que nós estamos dentro dessa revolução evolucionária espiritual. Porque é uma revolução evolucionária. Sabendo do que é preciso fazer, do que é preciso ser, do como é preciso estar, mas nós encontramos imensas dificuldades em fazer e em ser, mesmo sabendo da necessidade absoluta de corrigirmos muitos de nossos caminhos, de nossas rotas, né? Porque ainda estamos presos a essa questão absolutamente material, presos ao nosso ego, que é o grande fator de que entrava a nossa própria evolução. Porque muitas vezes sermos mais generosos, o nosso ego diz que você está sendo fraco, né? Então, tanto a trabalhar em cada um de nós. E Joana de Ângeles aqui diz para todos nós: Oras e apiedas-te, meditando neles e nos seus crimes disfarçados e ocultos, para te acautelares, vendo neles o motivo para tomarmos nossas cautelas. A queda e o erro, o ato infeliz e o compromisso negativo que os demais ignoram, todos podem conduzir em silencioso calvário. É necessário, porém, o esforço para a reeducação da mente e a disciplina do espírito. Todas as vezes em que o Mestre ofereceu misericórdia e socorro a alguém, no sublime desiderato do seu apostolado redentor, foi claro e severo quanto à não continuidade no erro. Pensando nisso, dilata o amor aos sofredores, piedade aos geradores de sofrimentos, mas cuida de não te comprometeres com a retaguarda, ou seja, você se comprometer naquilo pela qual você está orando pelos outros. Você fazer as mesmas coisas que você ora, porque você se apieda daquele que sofre e mesmo daqueles que fazem indução, que induzem os outros ao sofrimento dentro da piedade cristã. Não é? Então, como diz aqui, amanhã, diante da consciência liberta, as tuas sombras serão os fantasmas a criarem problemas contigo ante a lei sublime do excelso amor. As palavras de Joana de Ângeles. A nossa retaguarda. Às vezes aquilo que nós apiedamos tanto nos outros que sofrem, e pelo apelo da caridade também oramos por aqueles que causam tantos problemas, assassinatos, etc., que a gente faz desvio de dinheiro e leva tantos à pobreza, à morte mesmo. Nossa caridade pede para orarmos por eles, para que reencontrem um bom caminho. Quando fala aqui, Joana, para nós estarmos orando, mas estarmos atentos às nossas sombras. A sombra que está atrás de nós, porque essa sombra pode nos causar problemas amanhã. Aquilo que nós estamos fazendo, ela pede, cuida de não te comprometeres com a retaguarda, porquanto amanhã, diante da consciência liberta, as tuas sombras serão os fantasmas a criarem problemas contigo ante a lei sublime do excelso amor. Diante da consciência liberta, essa consciência que nós readquirimos no plano espiritual, ficamos sabendo por que nós viemos aqui, o que não fizemos ou deixamos de fazer aqui e que ainda nos comprometemos em algo. E aí é a lei, causa e efeito. Não nos esqueçamos de que o Pai nos dá o livre-arbítrio. Façam aquilo que a sua consciência pede. Mas ele não abre mão absolutamente da justiça, da responsabilidade. Todos nós não temos como fugir. Cuidado sempre, tenhamos sempre. É o que pede e diz aqui Joana de Ângeles.
Por isso, aniversariantes de hoje, o Paulo Majesti, Erenice Xavier, Maristela Florencio, Aldenise Ramos, Cida Rodrigues, Wilson Bernardo, Wilson, grande abraço. Amanhã, Alexandre Figueiredo Ledo, Tiago Souza, Josemi Filho, Sérgio Araújo, Silene Cassini. Para todos vocês, nosso abraço, coração a coração, Deus abençoe, assim como os aniversariantes de todos nós, que nós conhecemos, particulares, vocês, todos nós. Muitas bênçãos no caminho, caminho do amor, caminho das coisas boas. Olha que Joana de Ângeles falou hoje para nós aqui, né? Não aleguemos ignorância daquilo que estamos sempre ouvindo, especificamente hoje aqui, e que serve para todos nós, ninguém está isento do que Joana falou. Então vamos aqui dando também o boa noite para o Romildo Silva, para o Maurício Cruz, para a Sônia Martins, Vera Silva também, grande abraço para todos vocês, Deus abençoe imensamente, e vamos partir para a nossa prece e orar por aqueles que nos mandam os nomes e vocês mentalizando todos aqueles que vocês desejam levar o nome, pedir as bênçãos ao nosso Pai durante aqui nossa prece. Então vamos orar também por Aline Priscila de Camargo, Amanda Grazela Cassiano, Cláudio Calef Filho, Delcio Muzes da Silva, Douglas Constância, Indiana Saldanha, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Geraldo Mantovani, Jaime Facioli, Eunice Medo Oliveira, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Miriam Nicolúcio, Zoraine Maria da Silva, Rogério Mantovani, Miliana Saldanha, Zodei Cabron, Claudinei Ramos, Helene Pironi, Leandro Lameu, Emerson Adriane Sem, Zoraide Braga, Simone André Santa Rosa, Tiago Inês Azevedo, Carla Souza, Línia Cristiana Tremesquim, Thelma Antônio de Oliveira Silva, Rosa Decresce, José Alexandre Camargo, Irene Domônica Cavalcante, Daniela Camargo, Ivaí Teixeira Ramos, Bruno dos Santos Bastos Moreira, Alexandre Bastos Moreira, Maria Ângela, Dona Bela Bastos, Jacques Meriter Marques, Angélica Selanelli, Silmar Andrino, Cristina Vieira Ferraz, Sara Martins de Queiroz, Bárbara Comete, Gustavo Oliveira, também a recuperação da prima Natália, que está lá no Unicamp, e da minha cunhada, Cecília de Paula, também se recuperando de processos, né? Aqueles processos físicos que de vez em quando nos dão aquela estremecida, falam que vão nos derrubar, mas não nos derrubam. Força, fé, caminho do bem, pensamento positivo, sempre. Que é o que nós vamos fazer em nossa prece. Mentalizem. Nesse início de um belo dia, vamos tranquilizar corpo e mente para conversarmos com o papai. Lá? Pai nosso, nosso Pai, amado Pai, que estás no céu, estás conosco. Amado Mestre Jesus, aqui estão seus filhos reunidos em seu nome, Pai, para vos agradecer, vos louvar pela graça da vida. Agradecer ao Mestre Jesus por estar sempre conosco, nos auxiliando. E nosso agradecimento a vós pede as bênçãos, Pai, por todos os aniversariantes destes dias, por tantos pais e mães que acolhem seus filhos que vêm ao mundo, por nossos entes queridos que já nos deixaram, retornando ao plano espiritual, as suas bênçãos, por tantos e tantos amigos, seus filhos que hoje nos deixam, hoje, amanhã. Abençoa o seu retorno, Pai, ao plano espiritual. Abençoa aqueles que ficam tristes, e suas bênçãos, sabemos bem, também são encaminhadas para todos esses nossos queridos irmãos, que aqui deixamos os nomes, que aqui mentalizamos.
e vos pedimos o fortalecimento e sua recuperação para juntos prosseguirmos neste mundo por nossa evolução espiritual. E assim abençoa nossas famílias, famílias de todos os seus filhos, pois estamos juntos para a remissão de nossos erros anteriores e mesmo desta encarnação. Assim, Pai, abençoa todos os seus filhos, em todos os lugares desse seu mundo, sejam encarnados e desencarnados, tantos que sofrem pela injustiça humana, pela soberba, presunção, pelo egoísmo humano, com tantas guerras, tantas dificuldades. Abençoa por isso, Pai, todos os dirigentes de todas as nações, para que sim, acima do orgulho e da vaidade tão comuns, possam trabalhar efetivamente pelo povo que tanto precisa. Abençoa, Pai, este planeta maravilhoso que criastes para nós, mas que nós, na nossa inconsciência e insanidade, tanto machucamos. Auxilia-nos a recuperá-lo, trazendo aos nossos corações a necessidade absoluta da recomposição do equilíbrio animal, vegetal, da preservação da água fundamental para todos os seus filhos. Por isso pedimos as suas bênçãos sobre esta água que bebemos, que sim estabilize o nosso corpo e o equilíbrio, para que possamos caminhar sempre no caminho do bem. Abençoa ainda, Pai, nossas casas de oração. Abençoa tantos e tantos jovens, crianças, esses que estão vindo ao mundo, com a árdua missão, transformarem esse mundo para melhor, no amor, no respeito, na solidariedade, fraternidade, indulgência, perdão, na caridade. Por isso levamos a vós, Pai, esta mensagem, esta prece do fundo de nosso coração. E assim dizemos: Pai nosso que estás no céu, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome. Mesmo quando a dor e a desilusão ferirem o nosso coração, bendito sejas. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão. Perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espezinham nossos corações e destroem nossas ilusões. Que possamos perdoá-los, não com os lábios, e sim com o coração. Afastai do nosso caminho todo sentimento contrário à caridade. Que este Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem, como espíritos encarnados e desencarnados. Que uma partícula dele, Pai, vá até os cárceres, onde alguns sofrem pelo erro judiciário, até os hospícios, iluminando cérebros conturbados, aos hospitais, onde muitos choram e sofrem. Sim, consolo da palavra amiga. Que vá a todos aqueles que nesse momento transpõem o pórtico da vida terrena para a espiritual, para que tenham um guia e vosso perdão. E esse Pai Nosso vá até os prostíbulos e erga essas pobres criaturas, para que ali foram tangidas pela fome, dando-lhes apoio e fé. E que este Pai Nosso, até os dirigentes das nações, para que evitem a guerra, cultivem a paz. Tende piedade dos órfãos, viúvas e daqueles que até agora não comeram um pedaço de pão. E que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e estejam com todos, que assim seja. E que seu amor, sua paz, sua luz, sua misericórdia seja sempre conosco. Com todos os seus filhos, onde estiverem, como estiverem, encarnados, desencarnados neste mundo, em seu universo. Por isso, Pai, abençoa aqueles que aos nossos lares vêm, que seu amor entre nós harmonize nossos lares, abençoando assim nossos anjos guardiães, bons espíritos, seus filhos ainda perdidos em sua caminhada neste mundo. Abençoa, Pai. Abençoa a todos. E nós os agradecemos. Obrigado, Pai. Obrigado, amado Mestre Jesus. Obrigado, querida Mãe. Honra, glória, louvor a vós, por vossa graça, Pai, por toda a eternidade. Que assim seja, agora e sempre.
Assim, amigos, segunda-feira, dia 10 de abril, né? Estamos chegando aqui no finalzinho, vamos agradecendo ainda aqui, olha aí a Toninha Pericino, psicanalista, Fábio Fidelis também que estão aqui conosco, muito agradecido pela participação a eles, a vocês, e juntos fazemos sim esse nosso encontro, levando o nosso pensamento, o nosso amor, não é? A todos os nossos pais. Temos também a Silvana, que todos caseiros, dizendo seu boa noite. E agradecemos a vocês com um beijo grande meu e da Célia para vocês, esse abraço coração a coração, desejando que a noite seja maravilhosa, tenham uma ótima terça-feira, quarta-feira também, porque estaremos de volta na quarta-feira, com a permissão, as bênçãos do nosso amado Pai, no mesmo horário de sempre. Né? Um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde, mas basicamente nesse mesmo horário, claro, sempre contando com a participação de vocês. Então, queridos amigos, agradecendo de coração a preciosidade da participação de vocês, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, seja sempre conosco, agora e sempre, que distribuamos essa paz graciosamente recebida, graciosamente a todos aqueles que necessitam, tanto quanto nós necessitamos. Linda noite para vocês. Até quarta-feira. E todos maravilhosamente bem. Até lá. Tchau.